A paz do Senhor Jesus! Eita glória, povo de Deus! Para quem não me conhece, meu nome é Poliana Calheiro e sempre venho aqui trazendo ensinamentos, exortações que o Senhor passe ao meu coração para a sua igreja. Eita glória! No vídeo de hoje vai ser mais um despertamento, aleluia, glória a Deus, como também um ensinamento, oh glória a Deus, aleluia. Vamos à palavra que o Senhor ministrou ao meu coração e logo em seguida eu trago uns estudos, oh glória a Deus. O Senhor assim falava comigo, muitas vezes dou uma ordem aos meus filhos, eles não imaginam o peso dessa obediência no mundo espiritual. Pensam que é pouca coisa, mas ao desobedecer, abre-se uma legalidade muito grande no mundo espiritual, desfazendo campanhas e operações. A desobediência é uma coisa que aparentemente ela é inofensiva, mas os estragos que ela traz é muito grave. Tudo tem consequências, até as pequenas desobediências. Posso agir com misericórdia, não cobrar alguma coisa. Outras vezes, só libera as forças necessárias para enfrentar a luta. Aleluia, uma pequena pausa. Eita glória, meus irmãos, muitas das vezes, meus irmãos, o Senhor dá uma direção para nós. Aleluia, e nós, aleluia, não obedecemos, achamos insignificante, achamos que não tem nada a ver, afinal de contas, é só uma coisinha pequena aos nossos olhos, aleluia, mas dependendo dessa desobediência, ela pode desfazer campanha, algo que você ficou ali, ó, clamando tantas vezes, ó, glória a Deus, aleluia, para alcançar a bênção, e aquela bênção está vindo ao seu encontro, e você deixa de receber por conta da desobediência, aleluia, glória a Deus, aqui, aleluia, vamos para um pequeno estudo, oh glória a Deus, e depois eu volto à ministração que o Senhor falava, aleluia, as consequências da desobediência, aleluia, inclui o afastamento da proteção divina, sofrimento emocional e espiritual, crises, perda de autoridade e angústia na alma. Ela atrai maldições ou resultados negativos, como a perda de frutos, colheitas, aleluia, separação de Deus e a desestabilização da vida, família e finanças, aleluia. O pecado afasta o homem de Deus, aleluia. E dependendo da sua situação, dependendo da desobediência, porque começa sempre com uma pequenina coisa, aleluia, daqui a pouco você está fazendo outra, daqui a pouco vai fazendo outra, e isso vai entrando, ó, mais setas contra a sua vida, aleluia, glória a Deus, aleluia. Abre-se uma legalidade, dependendo da desobediência, a legalidade fica grande, brecha, aleluia. Ela é, desobediência é uma brecha, meus irmãos, e Satanás aproveita, ó, para lançar seus dardos inflamados, vai atacando, 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 e quanto mais, aleluia, vai dando, aleluia, vai, pior fica, aleluia. É onde muitas das vezes vem uma tristeza profunda e você não sabe da onde que vem aquela tristeza, aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, eu já vi muitos casos, aleluia, que a pessoa está com uma enfermidade, aleluia, glória a Deus, aleluia, por conta de uma brecha, aleluia, glória a Deus, aleluia. Às vezes vem através da desobediência, às vezes vem através, aleluia, com palavras, aleluia, xingamento e aquela coisa toda, aleluia, e conforme você, aleluia, ora, repreende aquele espírito de enfermidade, que algumas enfermidades ela vem, aleluia, por enfermidades normais, outra já é espiritual, aleluia, e para ela ser repreendida é necessário ser fechada a brecha, aleluia, glória a Deus. Aí tem que ver aonde está aberta, se é numa desobediência, assim vai, aleluia, mas vai entrando muito, aleluia, e conforme nós nos posicionamos, aleluia, conforme nós obedecemos, conforme nós vigiamos, essa brecha é fechada, oh glória a Deus, aleluia, glória a Deus, ó, aleluia, resultados negativos e
crises. Desobedecer princípios divinos atrai problemas, incluindo angústia na alma e danos emocionais. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Infelizmente, mas a ansiedade, depressão, muitas vezes, aleluia, ela também pode ser setas malignas na nossa vida. Oh, glória a Deus, aleluia. E conforme nós vamos nos posicionando, nós vamos orando, nós vamos buscando também tratamentos terrenos, porque os médicos, eles estão aqui com um propósito. Oh, glória a Deus, mas vai ali fechando todas as brechas, buscando no Senhor, que o Senhor, ele derrama cura. Deus é alegria. Aleluia. Quando nós entregamos também toda a ansiedade aos pés do Senhor, aleluia, glória a Deus, nós descansamos. Aleluia, a ansiedade, ela é tratada. Aleluia, porém, não é fácil, aleluia, nós entregarmos a ansiedade, depressão aos pés do Senhor. E eu falo isso por experiência própria. Aleluia. Fui, aleluia, uma mulher muito ansiosa, e vira e mexe a ansiedade, ela ainda me ataca. Aleluia, já fui muito depressiva. Aleluia, porém, aleluia, a depressão, o que me curou foi a oração. Aleluia, glória a Deus, não descarto, aleluia, os médicos, não estou falando contra isso. Eu estou falando para nós buscarmos no Senhor. Eita glória, que o Senhor, ele tem a cura. O Senhor, ele dá estratégias de como vencer qualquer guerra. Aleluia, glória a Deus, aleluia, qualquer dificuldade. Aleluia, perdas financeiras e estruturais, aleluia, para resultar em colheitas perdidas, metaforicamente ou literalmente, conforme Deuteronômio 28, daqui a pouco a gente lê, e desestabilização financeira e famílias, aleluia. Infelizmente, meus irmãos, às vezes, aleluia, afeta até o financeiro, aleluia. A desobediência, ela pode causar muitas coisas, aleluia, desestabilidade financeira, enfermidade, e assim vai, glória a Deus, aleluia, porque há uma legalidade. Fracasso e retrocesso. A desobediência pode causar a perda de posições, levando a um retrocesso na vida espiritual e pessoal. Aleluia, glória a Deus. Exemplos bíblicos. História como, aleluia, de Adão e Eva, expulsão do Éden. A esposa de Ló, um dia eu fazer um vídeo especialmente sobre ela. Estátua de Sal, aleluia. Ao ela olhar para trás, ao ela desobedecer, ela se tornou uma estátua de sal. E o rei Saul, rejeição por Deus, ilustram consequências drásticas, aleluia. Conflitos e desordem social. Desobedecer às leis e princípios gera desordem, conflitos internos e emocionais. Aleluia. A desobediência é frequentemente descrita como um pecado que traz punição, mas também pode ser vista como um reflexo de resistência à autoridade. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando o Senhor dar-nos uma ordem, meus irmãos, é bom obedecer. Obedecer sem entender. Obedecer, aleluia, glória a Deus, não andar por vista, aleluia, mas sendo guiado à voz do Senhor, porque quando nós desobedecemos, tem consequências, oh glória a Deus, aleluia. E quanto mais grave for a desobediência, mais, oh glória a Deus, aleluia, vem as consequências que eu vou estar falando nos próximas ministrações que Deus falou. Mas vamos primeiro para Deuteronômio capítulo 28. E eu vou ler só a parte das bênçãos, da glória, aleluia, aleluia, as bênçãos que serão lançadas no monte de Gerizim, que é o tema da palavra, aleluia. Deuteronômio 28, vamos lá. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua manchadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti.
feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por um povo santo, como se tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da sua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não em debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servirem. Aleluia, glória a Deus. E aqui, aleluia, acabei de ler sobre Deuteronômio 28, do 1 ao 14, e do 15 em diante, eita glória, que eu não vou ler, fala dos desobedientes, os castigos, aleluia, para a gente ver como é grave desobedecer um mandamento do Senhor, algo que o Senhor falou para ti obedecer, aleluia. Então obedeça sem questionar, aleluia. Sei que não é fácil, aleluia, glória a Deus, aleluia, porém quando nós obedecemos, aleluia, o mar se abre, oh glória a Deus, aleluia, caminhamos por sobre as águas, eita glória, estratégias do céu liberadas, aleluia. Vamos para mais, aleluia, continuando aquilo que o Senhor havia falado ao meu coração. Foi assim com o decreto do rei Assuero para matar os judeus, aleluia. E daqui a pouco nós vamos para Esther, aleluia. Não foi revogado, porém foi liberado um novo decreto para poder enfrentar os seus inimigos, um novo favor, novas forças. Muitas vezes é assim que faço com os meus filhos quando me desobedecem. Não retire as consequências dos seus atos. O preço vem, aleluia. Porém, passo junto. E se me buscar, dou estratégias, aleluia. Dou escape. Abro um caminho onde para o homem não há saída. Se Esther não se posicionasse, liberaria um novo jeito de salvar o meu povo. Mas ela obedeceu, mesmo parecendo uma causa impossível. Aquela guerra, aleluia, ela obedeceu com posicionamento e estratégia. Ao se posicionar, eu liberei a estratégia para vencer a guerra. Tem guerras que para vencer, aleluia, não é eu abrindo o mar, é com a estratégia certa. Suas atitudes com o meu favor. Porém, para a estratégia descer dos céus, não é com você de qualquer forma. Não é na sua força. É na minha, aleluia, é com posicionamento, é com obediência, eita glória. Esther obedeceu ao chamado de Mardoqueu, mesmo com medo, aleluia, mas ela buscou a coragem, a estratégia em mim, aleluia, não foi no homem, oh glória a Deus, aleluia. Todo um povo clamou, eita glória. O poder da igreja que ora é poderoso. O poder de um grupo de pessoas que intercedem por uma causa específica, eita glória, é poderoso, eita glória. E eu opero com um favor maior, aleluia. Igreja, volte à oração, clame, tenha compaixão pelo próximo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tenha compaixão pelo seu irmão. Cadê o amor de minhas igrejas? Busque o dom do amor, eita glória. Ao interceder pelo próximo, te deixo mais forte.
opero na sua vida e na vida do seu irmão, além de você cumprir um mandamento: ame o próximo como a si mesmo. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Aqui a gente vê, aleluia, um chamamento para a igreja interceder, para a igreja tratar os seus irmãos com amor. Eita glória, buscar o dom do amor. Eita glória, aleluia, e interceder. Oh glória a Deus, que o Senhor nos deixará mais forte. Aleluia, agora trazendo para a história de Esther, meus irmãos. Oh glória a Deus, aleluia. A maioria das pessoas conhece Esther, e se não conhece, vai para a Bíblia, vai ler. Eita glória, pode parecer difícil no começo, mas pede entendimento ao Espírito Santo de Deus, e ele, aleluia, glória a Deus, aleluia, capacitará você, te dará entendimento, eita glória, para você entender o que você está lendo. Eita glória, não fique somente, meus irmãos, nos vídeos aqui. Oh glória a Deus, vai ler você mesmo, vai meditar. Eita glória, aleluia, que o Senhor, Espírito Santo, explicará a mensagem para você. Eita glória, aleluia, vamos aqui, aleluia, glorificado seja o nome. Esther foi uma jovem judia, eita glória, glória a Deus, aleluia, que estava ali, era uma jovem com muita graça. Essa graça, meus irmãos, vinha do Senhor, eita glória de Deus, aleluia, e ela foi criada por seu filho Mardoqueu. Ela era uma jovem órfã, porém ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu, e quando a rainha Vasti foi deposta do seu cargo, aleluia, de rainha, aleluia, houve-se um decreto, aleluia, glória a Deus, chamando jovens virgens, glória a Deus, para ir ao encontro do rei, se deitar com ele, e aqui houvesse o agrado ao rei, aleluia, se tornaria a nova rainha, aleluia, e Esther vai lá, oh glória a Deus, aleluia, e quando finalmente ela, aleluia, vai ao encontro do rei, o rei se agrada dela, aleluia, e a torna rainha, aleluia, e antes, aleluia, de chegar nesse processo, há o período de preparamento, aleluia, que eu até já dei, aleluia, ensinamento sobre aqui, mas eu quero resumir para o vídeo não ficar muito longo. 1 ano de preparamento para aí sim chegar até o rei, aleluia. É a mesma coisa nas nossas vidas, meus irmãos. Antes de Deus colocar um projeto em nossas mãos, primeiro há a purificação, o preparamento, para depois Deus entregar. Eita glória, e daí a gente já pode pensar: nossa, finalmente, aleluia, uma judia como rainha, aleluia, ela escondeu as suas origens, não falou para ninguém que era judia, de acordo com o direcionamento que Mardoqueu, aleluia, lhe instruiu, aleluia, que vemos aqui, ó, em Esther capítulo 2, versículo 20. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Aí a gente vê que ela era obediente, ela sabia se calar no tempo certo, aleluia, glória a Deus, aleluia. A importância de sermos obedientes e a importância também de, nos calarmos quando é necessário. Imagina se ela chegasse falando com todo mundo, glória a Deus, aleluia, para quem não se deve. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí passa-se o tempo, a Bíblia não relata quanto, aleluia, Ramã se levanta contra Mardoqueu, aleluia, querendo, aleluia, pega um ódio por ele, aleluia, porque ele, Mardoqueu, não se prostrava perante ele, aleluia. Porém, quando ele foi para se vingar de Mardoqueu, não quis se vingar somente de Mardoqueu, mas de todo um povo contra os judeus, aleluia, que quis exterminar os judeus, e foi ali até o rei, aleluia, e fez ele fazer um decreto, aleluia, para acabar com o povo de Deus, aleluia, que é aqui onde entramos, aleluia, onde eu quero ministrar nesta palavra, oh glória a Deus, aleluia. Quando Mardoqueu vai em encontro de Esther, oh glória a Deus, aleluia, que é em Esther capítulo 4, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vou ler do 7 ao 17, aleluia. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para os lançar
a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para os destruir, para mostrar a Ester, ele ia fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, a Hataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu, porque embora, aleluia, Ester tenha se casado, se tornado rainha, aleluia, por ao deixar as suas origens escondidas, ela não podia estar ao encontro de Mardoqueu. Mardoqueu sempre vinha, aleluia, saber como que ela estava, mas era sempre distante, aleluia, e para ali eles conversarem, tinha que ser esse intermédio, aleluia, glória a Deus, aleluia. Continuando aqui no versículo 10, então disse Ester a Hataque, aleluia, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado não há senão uma sentença, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu estes 30 dias, aleluia, aleluia, não sou chamada para entrar ao rei, aleluia. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento da outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Ester que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenara. Aqui vemos, meus irmãos, que Ester, ela teve medo. É normal termos medo. Aleluia, glória a Deus. Já aconteceu uma situação difícil e nós pegarmos e temer. Aleluia, mas devemos pegar esse medo e entregar nas mãos de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, buscar confiança em Deus, aleluia, e nos posicionarmos. Aleluia, qual é o primeiro posicionamento que Ester faz? Aleluia. Oração e jejum, aleluia. E ela pede porque, aleluia, ela viu que ali aquela guerra era no mundo espiritual, aleluia. E quando a guerra é no mundo espiritual, nós também devemos combater no mundo espiritual. Ela pegou e chamou um povo para orar e jejuar, aleluia. Vamos aqui colocar, aleluia, para jejuar por ela. Só que o jejum tem que ser acompanhado de oração, por isso que eu falei assim, glória a Deus, aleluia. Então ali, imagina, meus irmãos, um povo, o poder daquele jejum de 3 dias, aleluia, sem água, aleluia, glória a Deus, como é difícil. Mas nós vemos também que os judeus já tinham o costume de jejuar, porém, aleluia, sem água, já pegou um poder maior. Eita, glória a Deus, aleluia. E o povo ali jejuaram, eita, em prol de uma causa específica, aleluia. E após isso, aleluia, foi que ela agiu, não foi antes, aleluia. Ela não decidiu, aleluia, agir por suas próprias forças. Ela não decidiu ir ao encontro do rei sem o direcionamento de Deus. Oh, glória a Deus, ela buscou em Deus a estratégia certa, aleluia. E é aqui que eu vou trazer aqui um pequeno a estratégia de Ester. Vou para os estudos, aleluia, as pesquisas que eu fiz, aleluia, preparação espiritual, como eu já falei aqui, o jejum e oração. Antes de agir, Ester convocou todos os judeus para 3 dias de jejum, reconhecendo que a batalha era espiritual e precisava do favor de Deus. Coragem com propósito, aleluia. Quando ela fala ali, se pereci, por mais que o medo veio, ela buscou ousadia, coragem em Deus, aleluia. Ester superou o medo de se apresentar ao rei sem ser chamada, arriscando a própria vida ao entender seu propósito divino. Quem sabe, aleluia, como ela fala, aleluia, se não foi para um momento como este que chegou
aleluia, a posição de rainha. Deus sabe todas as lutas, aleluia, que nós iremos passar, meus irmãos, e Ele nos prepara antes. Eita glória, aleluia. Ela não sabia até então qual era o objetivo de se tornar rainha, aleluia, glória a Deus, aleluia, como, por que aconteceu aquele favor na vida dela, porém chegou o momento de agir. Eita glória, aleluia, e ela não foi agindo, aleluia, ali assim, primeiro ela buscou, aleluia, estratégia certa, e a estratégia vindo do céu. Aleluia, sabedoria e planejamento, aleluia, glória a Deus. Primeiro, meus irmãos, aleluia, ela pediu, aleluia, um banquete, aleluia. Em vez de acusar Ramã, imediatamente ela organizou 2 banquetes. Ei, meu pai, ela foi muito calma, eita glória, porque a dona Poliana aqui, eita glória, meu pai, não sou não, nesse sentido não sou não, aleluia, mas porém, aleluia, ela foi direcionada pelo Senhor, aleluia, olha ali, criando um ambiente favorável, ganhando confiança, escolhendo o momento exato para revelar sua identidade e o plano maligno, aleluia, ela esperou o momento certo, aleluia, ação estratégica e humildade, ela seguiu conselhos sábios de Mardoqueu, não agiu com precipitação, e esperou o tempo certo, a resposta branda para lidar com a situação. Eita glória, aleluia, aleluia, glorificado seja o nome. E quero aqui ler com os irmãos Esther capítulo 5, versículo 2. E sucedeu que vendo, isso é na primeira vez que ela vai, ela faz o jejum, terceiro dia, 5 versículo 1. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de seus vestidos reais, trocou as vestes, eita glória, e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Mas eu quero achar interessante, aleluia, essa parte do versículo, ela alcançou graça aos seus olhos, aleluia, é isso que o jejum faz, eita glória, o poder do jejum, meus irmãos, é poderoso, aleluia, glória a Deus, aleluia, e o Senhor ali tornou ali mais favorável, ela estava direcionada, aleluia, a palavra do Senhor, o querer do Senhor, teve um posicionamento, não foi de qualquer forma, aleluia, teve obediência, aleluia, e o Senhor foi operando, oh, glória a Deus, para aí sim, aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor começar a operar, vamos aqui acelerar isso daqui, aleluia, porque senão vai ficar muito comprido, aleluia, vamos aqui já falar por o decreto, oh glória a Deus, aleluia, o decreto do rei não poderia ser revogado, como muitos pensam, aleluia, aleluia, de acordo com as leis dos medos e dos persas, um decreto selado com o anel do rei era considerado imutável e irrevogável, oh glória a Deus, então o que fazer para uma causa impossível, onde para um homem não há saída, eita glória, aleluia, o poder do jejum, aleluia, glória a Deus, aleluia, essa característica jurídica criou um beco sem saída. O rei Xerxes, Assuero, não podia simplesmente cancelar a ordem anterior de exterminar os judeus, mesmo após descobrir a traição de Ramã. A solução, aleluia, o contradecreto, para resolver o problema sem violar a lei, a estratégia mudou de cancelar para neutralizar. A nova lei, aleluia, o rei permitiu que Esther e Mardoqueu escrevessem um novo decreto em seu nome, aleluia, glória a Deus, o direito de defesa, aleluia. Este novo documento concedia aos judeus o direito de se reunirem e de lutar por suas vidas, autorizando-os a destruir qualquer força armada que os atacasse, aleluia, aleluia, equilíbrio de poder. Em vez de vítimas indefesas, os judeus tornaram-se um grupo com autorização real para o contra-ataque, aleluia. Isso desencorajou muitos inimigos e deu aos judeus a chance de vencer a batalha no dia marcado, aleluia, no dia que estava marcado para, aleluia, vir ali a matança contra os judeus, ali agora eles poderiam se defender, aleluia. Vamos ali para Esther, capítulo 9, do 1 ao 5.
E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos daqueles que procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. Aleluia. E todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mardoqueu, porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, e com matança e com destruição. Aleluia. E fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. Aleluia. Onde a sentença era morte, tornou-se vida. Eita, glória, aleluia. Glória a Deus. E aqui, ó, aleluia, em Esther, capítulo 9, versículo 22. Aleluia. Com os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Aleluia. Onde era para ser marcado com destruição, morte, tornou-se vida, tornou-se alegria. E é assim, meus irmãos, aleluia, nas nossas vidas, aonde há decreto de morte, aonde há decreto de destruição, quando há, aleluia, posicionamento, aleluia, obediência, eita, glória ao Senhor, entra. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque quando a gente se posiciona, o Senhor libera a estratégia certa, aleluia, do que fazer. E quando a estratégia é liberada, aleluia, é onde entra a obediência. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Agora vamos, meus irmãos, aleluia, a outro ensinamento que o Senhor me passava. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando oram, jejuam, eu libero estratégias para vencer a guerra. Isso é o Senhor falava ao meu coração. Tem coisas que eu faço e você só me segue, aleluia, só usufrui das minhas maravilhas, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas tem situações que para o mar se abrir é necessária a estratégia certa. Como foi com Esther? E se eu falar o que fazer e você não obedecer? Como o mar se abrirá? Se eu dar 4 direções e você fizer 2 ou 3, acha que o mar vai se abrir? Obediência pela metade não é obediência. Na minha misericórdia, o alivio, vou abençoando, dando livramentos. Mas não chega nem perto do que eu gostaria de te entregar. A estratégia vem, mas é necessário a obediência, aleluia, para ver e operar na sua vida com profundidade. Toda desobediência tem consequência. Posso aliviar se houver um arrependimento, mas colherá por suas atitudes. Busca-me e te darei estratégias. Quando elas descerem dos céus, obedeça. Digo mais, posso pedir algo a ti? Renúncia! Eita glória! Peço para se afastar de algumas pessoas. Tem pessoas que ao estar na sua vida fecham portas que outrora estaria liberada a ti. Peço para terminar um namoro. Dou direções em cada área, serviço, estudo, amizades. Quem me limita, aleluia, é vocês, eita glória. Não sabes que ajo além da compreensão humana? Eu dou as estratégias, a decisão de obedecer ou não é de você, aleluia. Chama todos à oração e ao jejum. Se consagre a mim, me revelarei a ti de forma que desconhece. Se desobedecer até as mínimas direções que eu passar, tem consequências. Estou avisando porque os amo. Saiba, analise os corações para ver onde está o seu coração. Se não for em mim, eu peço.
Também analise para ver se há um verdadeiro arrependimento e as consequências vêm de acordo com o que encontrares ali. Se purifique e me busque. Venha como estás e deixa-me te moldar. Farei uma grande obra onde para o homem não tem saída. Estratégia e obediência andam juntos para ver o mover do Pai na sua vida com profundidade. Aleluia, glória a Deus. E é esse ensinamento, aleluia, que eu quero passar para os irmãos. Eita, glória, aleluia. De que adianta, meus irmãos, vir a estratégia dos céus, aleluia, se nós não formos obedecer. Aleluia, glória a Deus. Aqui, ó, vindo ao estudo, elas são face da mesma moeda em um contexto bíblico e liderança. A estratégia é o plano de ação, enquanto a obediência é a execução fiel desse plano. Sem obediência, a melhor estratégia falha. Sem estratégia, a obediência pode ir cega ou ineficiente. Oh, glória a Deus, aleluia, rabaguecei, aleluia, glória a Deus, aleluia, as maiores estratégias, meus irmãos, oh, glória a Deus, aleluia, ela vem do alto, ela vem de Deus, oh, glória a Deus, aleluia, e aqui, aleluia, glória a Deus, vou falar de cabeça, eita, glória, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aqui dentro desse estudo, fala como se fosse um mapa, aleluia, glória a Deus, aleluia, que dá as direções no mapa, fala direitinho onde deve ir, se a gente pega e sai da direção, aleluia, que está ali, aleluia, como acharemos o caminho certo? Oh, glória a Deus, aleluia. O mapa e o caminho, meus irmãos, é o Senhor. Nós devemos buscar sensibilidade à voz do Senhor para ouvir as direções que Ele nos passar. Aleluia, estar sempre em oração, jejum, palavra. Oh, glória a Deus, para ouvirmos o Senhor. Aleluia, e para nos posicionar, para alcançarmos o favor de Deus em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E aumentar a confiança em Deus. Porque muitas das vezes a estratégia vai vir de uma forma que nós não iremos entender. Às vezes o Senhor vai mandar nós não fazermos nada, se calar e esperar o agir dele, o momento certo para agir. Oh, glória a Deus, aleluia. Porém, quando chegar o momento certo para agir, devemos agir de acordo com a palavra liberada do Senhor, de acordo com o que o Senhor, aleluia, falar conosco. Oh, glória a Deus, aleluia. E não agirmos, e não agir precipitadamente, aleluia, glória a Deus, retardando a nossas bênçãos, aleluia, glória a Deus. Deixa o Senhor operar, renuncie aquilo que o Senhor mandar renunciar. Oh, glória a Deus, busque estratégia no Senhor, aleluia, se posicione para as estratégias virem e obedeça a voz do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, não duvide, aleluia, se for para duvidar, seja para pedir confirmação, porque o Senhor analisará o seu coração e verá se há verdadeiramente uma dúvida ou se é soberba, se é alguma coisa assim. Aleluia, aleluia, busca o Senhor, aleluia, veja, tenha sensibilidade para saber que é o Senhor que está falando contigo, e quando tiver certeza que é o Senhor, obedeça. Oh, glória a Deus, a estratégia, aleluia, é o Senhor que dá. O Senhor, Ele opera no impossível, onde não vemos saída. Quando a gente fala, acabou, até aqui as minhas forças veio, aleluia, aí é onde o Senhor entra. Aleluia, glória a Deus, entregue os seus caminhos ao Senhor, entregue a direção da tua vida ao Senhor, descansa. Oh, glória a Deus, aleluia, deixa o Senhor trabalhar, aleluia, é fé em ação, busque fé, aumenta a fé. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Obedecer a uma estratégia que você não entende, complementa, aleluia, completamente, exige humildade. Busca um coração humilde, busca um coração quebrantado para agir do Senhor. Aleluia, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Aleluia, aqui vemos que nenhum plano alternativo, estratégia humana, substitui o comando original. Aleluia, Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. A obediência ao propósito divino é a estratégia final. Eita, glória, louvado seja o Senhor. E se o Senhor te deu uma direção, meus irmãos, o Senhor não vai mudar. A palavra do Senhor é uma. Oh, glória a Deus, aleluia. A não ser se as situações, aleluia, glória a Deus, aí o Senhor vai nos direcionando em cada passo. Ouça o Senhor, busca o Senhor, aleluia, seja sensível. Oh, glória a Deus, busca o dom de discernimento espiritual para saber quando é o Senhor que está falando contigo. Amém, meus irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. Até aqui o Senhor me passou.
Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos obedecer ao Senhor nos mínimos detalhes. Oh, glória a Deus, aleluia. Para alcançar os favores do Senhor, a graça do Senhor. Oh, glória a Deus, a facilidade que o Senhor libera aos filhos obedientes. Amém, meus irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero apresentar a cada um, Senhor, que chegou até aqui. Vai repreendendo todo laço, Senhor, meu Pai. Vai liberando, Senhor, estratégia, Senhor, para o teu povo. Oh, glória a Deus, aleluia. E dá forças para se posicionar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Opera, Senhor, na vida de cada um, dá livramento, dá escape. Oh, glória a Deus, renova as forças. Oh, glória a Deus, aleluia. E dá força, Senhor, para obedecer. Opera, Senhor, na vida de cada um, para a honra, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Dá livramento, Senhor, e derrama a vida na vida de cada um, para a honra, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quem puder, curte, compartilha, e que Deus possa te abençoar poderosamente.